Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o horário que estão nos assistindo. Hoje nós vamos agora falar um pouquinho de Jesus. O Novo Testamento, que é um livro que o cristão tem que estudar também. A Bíblia, lógico, o Velho Testamento e o Novo Testamento, que nós temos que estudar constantemente. Esse é um livro para ser lido mais de 20 vezes numa encarnação. São os 4 evangelhos, as cartas de Paulo, de Pedro, Atos dos Apóstolos. Então nós temos que estudar. Não adianta querer aparecer. Ninguém vai ser professor se não fizer 20, 25 anos de estudo. Não adianta querer pregar para os outros se não tiver mais de 120 leituras de livros. Não adianta. Não vai dar certo. A pessoa tem que ter amadurecimento intelectual, moral, ético. Então, hoje, aqui agora, nós vamos tentar mostrar um roteiro que Jesus fez para nós. E eu tiro esse roteiro porque eu leio há 40 anos esse livro todo dia. Estudo Jesus todo dia. E o Espiritismo todo embasado na obra de Jesus. Mas nós temos que estudar. Não pode continuar como nós estamos fazendo, qualquer um falar, qualquer um dizer. Não pode. Tem que ser uma coisa seríssima. Seríssima. Sequência pedagógica do Cristo. Roteiro seguro. Só Jesus nos conseguiu fazer isso conosco. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Estou falando do apóstolo João agora, né? O mestre estava, como sempre, nos convidando para o seu grupo de estudos e de trabalho. Aí tem gente que acredita que é beber vinho, que é beber água. Não, é a sede dos estudos. O mestre estava, como sempre, nos convidando para o seu grupo de estudos e de trabalho, com uma segura caminhada. Só vai ser segura, você só vai ter segurança do que você está falando se estiver embasado nele. Em obras seguras, obras firmes, como é a de Jesus, como é a do Livro dos Espíritos, como é a do Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós precisamos ver que Jesus estava nos chamando para estudar, para compreender a obra. Não é para ir na conversa de qualquer um, não. O papel, a responsabilidade do pastor, do padre, do expositor espírita, é ser fiel às obras que ele tem que estudar. Ele tem que ter lido muito, compreendido muito, para poder ser fiel tradutor. Ele não tem que ficar falando nada dele, ele tem que ser fiel tradutor da lei divina, como foi Jesus. É isso que é o papel do responsável. A sede queria dizer de estudos, porque quem estuda conhece, e quem conhece saberá seguir o rumo certo. É isso que nós estamos precisando saber. Beber os estudos era trazê-los para a mente, compreendê-los, assimilá-los. Assimilar quer dizer aceitar conscientemente a matéria que lhe foi ensinada e dar início à parte prática, com responsabilidade, para saber o que está fazendo. Para saber o que está fazendo. Então, colocar em prática reclama todo um processo pedagógico de vida e de vivência. Quando a pessoa lê um livro, estudando, no máximo ela apreende 2 a 3% do livro. E tem gente que lê o livro uma vez e já quer dar aula. Não, o processo é longo. Não pode isso ficar acontecendo como nós estamos vendo. Assimilar quer dizer aceitar conscientemente e responsavelmente a matéria
e dá início à parte prática primeiro em si. Colocar em prática reclama todo um processo pedagógico de vida e vivência, de amadurecimento. Não é fácil ter coragem para fazer as mudanças interiores. Não é fácil. E acrescentou o mestre que quem seguisse o processo pedagógico, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa água viva são as virtudes daquele convertido, a se traduzirem pela educação, sempre sereno, sempre calmo, sempre cumpridor dos deveres, sempre tolerante, paciente, sempre com vontade de estudar cada vez mais. O orgulhoso que não estuda, ele acha horrível estudar. Você fala que vai estudar 1 ano, ele acha ruim. Olha só, que você tem que reler um livro, determinados livros, 2, 3, 4, 5 vezes. Ele acha ruim, mas adora fazer palestra, adora dar aula. Está dando aula de quê? De quê? Do seu interior fluirão rios de água viva. Essa água viva são as virtudes daquele convertido, a se traduzirem pela educação, pela gentileza, pelo respeito a tudo e a todos. Tolerante, benevolente, atencioso, paciente, mais ouvindo do que falando. Reconciliador permanente, enfim, caridoso. A caridade quer dizer isso. Está lá no Livro dos Espíritos, a pergunta sobre caridade. Caridade são atos pessoais, benevolência, perdão, tolerância. Tolerância. Então, nós precisamos prestar atenção. A responsabilidade dos dirigentes religiosos em deixar certas pessoas fazerem palestra, em não deixar aqueles que estudam, que falam a verdade, fazerem palestras. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Olha, é isso que nós precisamos interpretar. Foi por isso que se escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo em 28 capítulos, para interpretar pedagogicamente os ensinamentos de Jesus. Não é um livro para ficar abrindo e lendo correndo, não. É um livro para ser lido 14 vezes numa encarnação. Ele precisa ser digerido pela inteligência. Ele precisa ser conscientizado no fundo da alma. Não pode ser na carreira. Quem me segue não andará nas trevas. E às vezes nós adoramos fazer discurso, mas não seguimos coisa nenhuma. Às vezes nós queremos falar para uma multidão de 80, 100 pessoas e não estamos sabendo educar aqueles 3 ou 2 que estão lá em casa. Às vezes nós adoramos falar para os indivíduos que estão lá, presos nos seus erros e defeitos, porque estão presos. Esquecemos de nos tirar da prisão da ignorância que reina dentro de nós. Quem me segue não andará em trevas, nem dentro de si, nem fora. Pelo contrário, terá a luz da vida. Seguir não é estar com ele, é estudar com ele as leis divinas. É estudar com ele, porque ele é o nosso mestre. Compreendê-las pedagogicamente. Compreender pedagogicamente merece uma palestra de mais de 2 horas. Não é fácil compreender. Você tem que compreender para você, tem que aplicar em você, e aí é o sinal da compreensão, e depois botar isso para fora. E aceitá-las pedagogicamente, conscientemente, e praticar. E praticar. Ao praticar os ensinamentos, estará com as luzes acesas.
ao praticar os ensinamentos, estará com as luzes acesas. Principalmente para você. Luzes acesas. E ratificou o magnífico professor Jesus: se permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos. Então só somos discípulos deles se cumprirmos integralmente as Escrituras. Sois verdadeiramente meus discípulos, seguidores. Esse é o seguidor que estudou, que sabe o que é, independente de religião, independente de partido, de bandeira, é aquele que segue, aonde estiver. Mas se ele quer assumir compromissos pedagógicos de falar, aí ele tem que ser muito mais rigoroso com ele. Já conheceis a verdade, e a verdade, o estudo responsável, vos libertará. É isso que quer dizer liberdade. Se você conhece, você começa a ser essa luz dentro de você e você não cai em trevas, lógico que não se endivida. Isso é que é liberdade. Liberdade é saber seguir as leis. Conhecedores conscientes e responsáveis das regras da lei, saberemos utilizar o raciocínio e o discernimento para nos guiar, seja através do pensamento, da fala, das ações. Depois disso tudo, agora bons estudantes, nos envia Jesus uma profunda mensagem. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis uns aos outros. Claro e óbvio que toda essa trajetória envolve várias encarnações, com graves compromissos em cada momento da vida. Anos e anos de estudos, de entendimentos, de reflexões, de reformas e a prática no novo e seguro rumo. Meus queridos, é isso que quer dizer a gente conhecer Jesus e procurar praticá-lo. Eu deixo aqui essa mensagem de seriedade para com a doutrina. Se você é médico, de seriedade com a sua medicina. Se você é operador do direito, você é o primeiro a cumprir as leis. Um primeiro a cumprir. Mesmo sob a dor das suas perdas, mas você é o primeiro a cumprir. Então, muitas boas reflexões, sempre estudando muito, 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 muita luz, muita paz. A paz que ele disse que nós teríamos não era essa paz que o mundo nos oferece, é a paz construída por nós, seguindo as leis de Deus. Um abraço a todos, tudo de bom. Marcelo Paes Barreto.